Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Cabral, eu sou técnico em prótese dentária e sou reabilitador e eu vim aqui dividir um pouco com vocês uma técnica de moldagem que, apesar de não ser nova, ela não é muito divulgada. Eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, pelo menos, para desenvolver ela, porque vocês vão ver que ela foi descontinuada ao longo da história. Eu falo isso à vontade porque, como a minha formação é como técnico e como clínico, é, é nítido perceber que os trabalhos que terminam com uma ótima execução são aqueles trabalhos que têm uma informação de qualidade prévia, tanto por parte dos clínicos quanto por parte dos técnicos de laboratório. Quanto mais informação você vai agregando para o diagnóstico e para a execução dos casos, mais fácil e mais minucioso você pode ser nos detalhes desses mesmos casos e que vão fazer a diferença no resultado final. Hoje eu tenho um instituto, o Dr. José Roberto Moura Júnior, que foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira, o presidente da Federação Internacional de Estética. A gente tem uma escola, tem uma clínica e tem um laboratório onde a gente trabalha todas essas técnicas e vai refinando elas. Na minha formação, eu fiz só em equipes interdisciplinares, então foram sempre trabalhando em casos de alta complexidade, onde a informação é fundamental. E eu vou contando um pouco, à medida em que a gente for avançando no vídeo, eu vou contar um pouco da história, aonde que eu fui tirando insights importantes das equipes que eu trabalhei ao redor do mundo. Ficando 10 anos, 5 anos morando nos Estados Unidos, com a equipe do time de Atlanta, do Ronald Goldstein, do David Garber e do Maurice Salama, e depois mais 5 anos quando eu retornei para o Brasil, fazendo só os casos de alta complexidade deles para publicação. Então vamos lá. O que a técnica de moldagem de lábio, desde quando que ela vem e quais são as implicações dela? A pergunta que fica para a gente começar é: por que moldar o lábio? Não é? Por que a gente vai colocar um passo a mais, vai complicar, quais são os benefícios? Então vamos tentar entender por que ela foi, apesar de não ser de hoje, ela vai caindo em desuso, mas hoje, mais do que nunca, ela é mais do que essencial para o nosso planejamento e para a execução dos nossos casos. O que acontece é que a problemática, né, não importa qual é o problema do nosso paciente, pode ser um problema se a boca está toda certinha, pode ser um problema esquelético e ela entortar por assimetrias de bases ósseas, ela pode ser um desequilíbrio alveolar mesmo, os dentes estão na posição errada, os tamanhos são bons, proporção boa, mas eles estão no tamanho errado. Então é um problema alveolar, provavelmente a ortodontia, a ortopedia é que vai cuidar disso. Agora, pode ser um problema de proporção de dentes, né? Eles estão mal distribuídos ou estão mal proporcionados. Estão desequilibrados, só que o mais importante é que, independente do qual é o problema, qual é a fonte desse desequilíbrio, tudo isso vai ter um link com a face, que é quem? O lábio. Uma hora, todas essas discrepâncias, e normalmente elas são multifatoriais, não é só um problema que acomete a maioria dos pacientes, ele tem um pouquinho de problema de posicionamento dental, mas também tem problema de proporção dental, talvez por restaurações antigas inadequadas, e tem alguns problemas esqueléticos. Independente disso, o link do sorriso com a face é o lábio. Então a expressão final dessa discrepância, ela é sempre mais visualizada no lábio. Então, quando a gente faz uma sequência de planejamento e execução de casos, a gente tem que levar o lábio, que é a moldura do sorriso, em relação, não é? A gente tem que tomar as decisões entendendo como que cada estrutura dentária, cada estrutura alveolar, cada contorno, pico de papila, margem gengival, o zênite, como que isso tudo, qual é o impacto que a minha restauração vai causar nesse complexo todo, não é? Em todas as posições e dinâmicas, seja em relaxamento, seja no sorriso máximo, né? O máximo de distendimento da musculatura, né? Seja em posição de repouso, o quanto que expõe, o quanto que não expõe,
né? Para a gente calcular quanto que a gente pode aumentar das bordas incisais. Então, são essas referências faciais que terminam no lábio é que a gente tem que levar em consideração para a gente tomar as decisões. Por quê? Porque o sorriso ele é feito para um rosto. Né? Quantos casos a gente vê bonito na condição intraoral, mas quando a gente olha a foto de rosto, ou o próprio paciente, quantos casos a gente termina com os dentes bonitos, mas a hora que o paciente sorri na tua frente você não gosta do resultado. Por quê? Porque você não levou em consideração para tomar as decisões o rosto do paciente, o longo eixo e todas as estruturas adjacentes. Não é? Porque quando você faz isso, é para o rosto do paciente é que você desenha cada contorno, cada ângulo incisal, cada meia, longo eixo de dente, ângulos de reflexão e toda a parte anatômica. Então entender isso é entender que qual é o impacto que cada detalhe que você vai colocar vai ter na face do paciente. Seja do ponto de vista frontal, seja do ponto de vista de perfil, seja 45 graus, seja em 12 horas. Entender tridimensionalmente a problemática e atuar nas soluções também tendo esse ponto de vista é fundamental para você ter o máximo de expressão de naturalidade em qualquer caso que você vai fazer, seja uma resina direta, seja uma reabilitação oral, seja um contorno gengival, seja implante, seja ortodontia ou cirurgia ortognática. Qualquer uma das áreas da odontologia, não importa a profundidade em que você vai abordar o caso, você precisa ter como referência principal a face. É de hoje que isso existe, que a face existe como referência principal? Não. Se você pegar lá na década de 70, Claude Ruffenach já falava, John Coyce, ali para 80, 90 já falava, Gerhard Schisch, tem publicações na área, Mauro Fradiani, todos esses clássicos. Provavelmente o último porta-voz dessa história toda de referências faciais foi o Christian Kochtmann, na qual muitos conhecem, a nossa formação foi a mesma, o pai dele fez um plano de carreira para ele e ele me incluiu nesse projeto. Então, nesse andar da carruagem, nesse crescente de informações, a gente foi absorvendo muito o impacto que tinha, porque os casos que a gente fazia eram lindos e maravilhosos, mas quando a gente ia esquadrinhar eles para montar um slide, para montar uma aula, a gente via que ele ficou devendo alguma coisa para a face. Ele estava lindo intraoral, margens, textura, acabamento de cerâmica, relação oclusal, de guias, mas no final fala assim, pô, mas esse caso podia ter ficado melhor. Então, principalmente o Dr. Christian Kochtmann, ele bateu nessa tecla e daí virou o porta-voz do Facially Driven Dentistry, né, que é essa incorporação da face definitivamente no contexto reabilitador. E é óbvio que também não é de hoje. Isso aí, se a gente for pegar outras áreas da odontologia, a ortodontia, se for pegar o Dr. Arnett, se for pegar Andrews, né? O agora mais contemporâneo, Renato Cocconi, que mexe com a parte de cirurgia ortognática e ortodontia, Dr. Rogério Tupinambá, que trabalha com a gente e também estuda profundamente o impacto da ortodontia na face, né? Seja para diagnóstico dos perfis, ou seja, para escolher as técnicas de ancoragem para você conseguir desfazer as discrepâncias, né, da posição ideal do dente para a posição atual do dente. Então você vê que a odontologia, principalmente nos últimos 10 anos, ela se preocupou em sistematizar essa informação para levar para o jogo de tomadas de decisão em odontologia. Vamos lá, vamos pegar o grupo dos bucomaxilos, né, os grandes nomes, eu aqui não são só esses, mas são os que eu pessoalmente tenho contato e sei da seriedade do trabalho, Dr. Otávio Sintra, Marcos Pita, Rogério Zambonato e tantos outros bucomaxilos, né, que talvez das especialidades foi quem entrou mais sério na face, porque o impacto deles na face é grotesca, né, pelo tamanho da discrepância que eles estão lidando, como para resolver na terapêutica, né, na caixa de ferramenta que a bucomaxilo tem nas cirurgias ortognáticas,
mas seja esses ou seja o último grupo, quem consolidou a importância da face, que é o pessoal da harmonização orofacial, e aqui, sem desmerecer ninguém, também deixando duas pessoas que eu conheço pessoalmente e sei da idoneidade, que é o Altamiro Flávio e o Dr. Flávio Lupozelli, que são grandes mestres da harmonização orofacial. Então, consolidando definitivamente a face como o principal fator para a gente levar em consideração para a tomada de decisão. E por conta disso é que veio a técnica de moldagem de lábio. Por quê? Porque a técnica descrita, a princípio, eu tomei contato com essa técnica, foi lá por meados de 2005, 2006, morando nos Estados Unidos, trabalhando no time de Atlanta, vendo alguns casos relatados do Dr. Larry Rifkin, da Califórnia, e só que lá eu achava que era novo, que era daquela época, mas ele já relatava uma técnica de um sistema de moldagem de lábio que existia. Depois, estudando de 2000 em diante, fui ver que não era nem de 93. Se você pegar na literatura, tem um grupo do Marzola na Itália que também relatou essa técnica para auxiliar o laboratório na execução dos casos. E uma bela de uma surpresa que eu encontrei, um relato na literatura de 2007 da doutora professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a Cláudia Volpato, fazendo uma revisão de literatura dessa mesma técnica. E aí lá eu pude ver que o sistema qual que era, porque até então, como ele foi descontinuado no mercado, não dava nem para saber da onde que vinha essa moldeira, porque todo mundo mostrava, mas ninguém botava os relatos de onde que ela vinha, e ela coloca nesse terceiro artigo aqui, que é do grupo dela, sobre o primeiro relato da literatura do Dr. Grossi, de 1991. Então você vê que colocar a face e colocar então o lábio nesse jogo já era uma necessidade, só não sabiam como fazer. E essa revisão de literatura, né, essa busca por uma técnica para moldar o lábio, fez com que eu fosse, aí por volta de 2010, 2011, fosse buscar alternativas, porque não existia na literatura. Então, eu tentei de todos os jeitos possíveis e imaginários, usando espelho oclusal, para fazer com silicona, silicona de adição, silicona de condensação, Zeta-Labo. Eu fui tentar pegar uns garfos que existiam nos articuladores totalmente ajustáveis, com o Dr. Gilmar Batista. A gente tentou modificar algumas coisas, criar uma segunda moldeira para melhorar a acuidade, né, a precisão do contorno de uma forma mais passiva. Moldei com alginato, criei umas parafernálias de articuladores para ver se a gente conseguia alinhar o primeiro estágio do garfo e o segundo estágio da moldagem. Então, tentativa e materiais, todos os disponíveis no mercado, de 2010 para cá, já foram testados. Até que eu comecei a fazer as moldeirinhas de acrílico mesmo, esculpir na mão, para ver qual que era a melhor anatomia, pegar a literatura de ortodontia e de ortognática para ver ângulos faciais, para tirar uma média e facilitar a adaptação da moldeira na face. Então tudo isso gerou uma moldeira que está terminando a maturidade dela, que a gente está terminando o contorno final que a gente precisa. E aí ela vai estar disponível. Mas vem a próxima pergunta. Qual é a vantagem de fazer isso e trazer toda essa informação para o jogo? E aí eu fui listando algumas, mas você imagina você ter todas essas referências labiais na palma da tua mão. Imagina você entender, rodar e ver o desafio tridimensional que você tem na frente, porque não é só frontal.
Aí você olha um pouquinho de cima, você vê que está faltando volume de dente, eu tenho volume de dente demais olhando de 12 horas. Aí você olha de lado, a peça está bonita de frente, mas você olha de lado, está feio o contorno e o perfil do dente. A hora que você tem o lábio, você consegue entender qual é a moldura que a sua reabilitação ou que o seu unitário vai estar para disponibilizar essa sua arte final para a estética final do rosto do paciente, você muda um pouco as tomadas de decisão, você muda um pouco o caminho na execução do caso, e aí vocês vão ver o impacto que isso causa. Então entender esse desafio tridimensional é fundamental. Previsibilidade por quê? Porque você está trabalhando, agora você está vendo um pouco mais do seu paciente. Eu coloco aqui 24/7, que é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você pode, o laboratório e você, avaliar se o caso está indo na direção certa ou não. E o baixo custo, porque se você for pegar isso hoje, Guilherme, a tecnologia não permite você fazer isso com escaneamento de face e moldagem em STL e colocar isso nos sistemas de CAD/CAM. Claro que possibilita. Mas quanto que é um sistema de CAD/CAM? Quanto que é um software? 20 mil? 40 mil? 50 mil? Ah, mas os escaneamentos de face é mais simples, você faz no celular. Eles não ficam tão bons quanto uma boa foto, mas você resolve. Mas qual que é o custo disso? Né? Qual que é o custo de ter uma moldagem digital? Então tudo isso inviabiliza para o grande público. Para mim, me interessa são soluções que servem para todo mundo. Então você pegar um alginato, moldar o lábio do seu paciente, saber montar no articulador, saber entregar isso para o laboratório, se isso talvez elimine a necessidade de todo o resto do processo que tem alto custo e você vai atingir mais gente, para mim essa é a melhor solução. Então em cima disso é que eu vou falar um pouquinho a respeito dessa técnica, por todas essas vantagens na palma da mão. Tanto o clínico quanto o técnico vão poder tomar decisões baseadas nisso. Então vamos lá. Vamos direto para a técnica. Vou falar um pouquinho para vocês quais são os passos dela e depois algumas coisas que já modificaram de quando eu escrevi esse primeiro passo a passo, esse primeiro manual para os próximos. Então vamos lá, o que você tem que fazer? Ela tem dois estágios, na verdade. Um primeiro estágio, você cria uma referência intraoral com um garfo e esse garfo vai guiar a moldeira para um segundo estágio, que é a moldagem do lábio em si. Por quê? Porque esse garfo, junto com o segundo estágio, que vai moldar o lábio, é que vai ser a referência para você posicionar o lábio no espaço. Né? Imagina que ele está no articulador solto. Você tem que posicionar ele em relação aos modelos que estão lá. Então, como o primeiro estágio é criar referência intraoral, essa referência intraoral ela não pode competir com os tecidos moles. Então, você tem que levar o garfo em posição e tomar cuidado para ele não esbarrar no corredor bucal, para ele não esbarrar na musculatura do sorriso. Porque se ele esbarrar, ele vai impedir que a musculatura se desenvolva de forma natural. Então você tem que colocar lá os 3 pontos de Godiva, de silicona, material pesado, na moldeira, pedir para o paciente morder e tem que centralizar o máximo possível, impedir que esse garfo ele atrapalhe na musculatura. Depois, você vem com a moldeira e exercita, antes de mais nada, o paciente a sorrir. Porque você vai perceber que o paciente tem vários tipos de sorrir. E você tem que criar um que te dê o máximo da informação que você precisa. Então, às vezes, quando o paciente está com o material de moldagem na boca, ele perde essa consciência, né? Ele perde a cognição para posição de sorriso final dele. Então, você tem que treinar várias vezes, às vezes treinar com o garfo, até você falar, ó, essa eu preciso que você contraia desse jeito e mantenha. Porque ele vai ter que manter 1 minuto, pelo menos, 1 minuto e meio. Então ele tem que exercitar até que ele consiga repetir várias vezes para você tirar uma boa moldagem. Uma boa moldagem com uma boa distensão. Porque ele não pode, no meio do processo de tomada de presa do material, parar de sorrir, porque vai distorcer. Vai induzir distorções na moldagem e você não vai ter as dimensões ou as referências mínimas necessárias para que a técnica funcione. Então você vai lá, uma vez que você posicionou o garfo, você vai ter que agora verificar se a moldeira do lábio mesmo está com uma boa
homogeneidade de espaço, se não tem áreas que estão muito pequenas, outras estão com muito volume, né, muito espaço que vai requisitar muito volume de material de moldagem, ver se não está obliterando as vias aéreas do paciente com pré-maxila curta, tem que tomar cuidado, tem que colocar uma gaze ou um algodão no nariz para não obliterar com material de moldagem, aqueles cuidados quando você vai mudar estruturas faciais, né? Não interromper as vias aéreas do paciente. Então, uma vez que você entenda isso, é fazer de todos os materiais o que mostrou melhor é o alginato. Qual marca ainda não aferi nesse nível de sensibilidade, mas o alginato foi o que se mostrou mais equilibrado para isso, ou aquele que dá mais passividade pro processo. Já fiz silicona pesada e leve, todas elas. O alginato ainda é o que apresenta a melhor estabilidade, principalmente conforto para o paciente, do que diz respeito à pressão de tecido mole, né? E tem áreas do lábio que são muito flácidas, mesmo com uma boa contração, qualquer pressão mais excessiva, ele vai distorcer o lábio. Então o alginato é um bom material para isso, legal também porque é barato. Verificou a quantidade de material homogênea distribuída, porque você checou na face do paciente onde que ia precisar de mais e de menos. De preferência, o paciente deitado na horizontal, para quê? Para você deixar que a gravidade, sem muita pressão, sem nada, leve, escoe naturalmente um pouquinho do material para as áreas de canto de boca. Eu moldei em pé, o alginato escorre um pouco, ela distorce um pouco o desenho do lábio. O melhor jeito, o mais passivo, foi deitar o paciente na horizontal, claro, tomando cuidado com as vias aéreas, e fazer a moldagem nessa posição para gravidade levar e assentar o material em áreas mais delicadas, para não distorcer essas áreas. Depois, verificar, claro que fora a presença de bolhas, e isso é diferente porque é a textura da pele que o alginato pega, então não é uma textura que o dentista está acostumado, que é tudo lisinho, você vai ver ranhuras, né? Então vai ser isso numa moldagem convencional, parece que a moldagem está inadequada e que vai ficar o gesso todo granulado. Não, mas para o lábio e para a pele é assim mesmo, ele fica ligeiramente granulado essa superfície, mas você tem que ver a marca nítida do lábio, né, e a marca nítida da transição entre os dentes do paciente e o tecido mole. Isso é a parte mais nítida que fica na moldagem, é esse contorno interno aqui, ó. Aqui está tudo certo. Pegou o ângulo da boca dos dois lados, ótimo. Está uma moldagem equilibrada? Vamos para o próximo passo, que é o quê? Preparar o modelo no articulador para isso. Por quê? Como vocês olham nessa figura aqui, ó, o lábio, a relação do lábio com os dentes, ela é muito próxima. E muitas vezes aquelas bases de modelo, principalmente na bateria anterior, elas atrapalham o assentamento da moldagem do lábio. Então você tem que tirar todos aqueles sobrecontornos que a gente coloca na base do gesso quando você vai usar uma técnica de lábio artificial. Porque ela tem que ficar, a moldagem tem que chegar o mais perto possível do dente. Lembra que uma parte da moldagem moldou os dentes. Vamos voltar ali, ó. Olha essa parte da moldagem aqui, moldou os dentes. Então isso tem que colabar com os dentes. Isso tem que se unir ali. Enquanto isso aqui não se adaptar na posição nos dentes, e às vezes você tem que tirar até um pouquinho dessas interproximais, porque no modelo de gesso às vezes não copia, porque ela rasga. Então se tira um pouco na moldagem aqui do lábio, para você conseguir justapor a moldagem com o modelo de gesso. Uma vez que você checou, aparou as arestas do modelo até que a moldagem encosta na posição, aí a gente está pronto para vazar a moldagem para fazer o lábio. Com que é o melhor material que eu encontrei para vazar isso? Também já fiz com gesso, tentei fazer com alginato de novo. O melhor deles, o que você controla melhor, é silicona pesada. Qualquer uma delas, o Zeta Labor é uma boa da Zermatt, porque ele dá uma boa rigidez para essa estrutura toda. Então o que você faz? Lembrando aqui, ó, eu estou levando, manipulei bem, eu estou levando e dando a volta em todo o perímetro da moldeira e eu estou deixando essa área
dos dentes, ó, porque essa não pode vir material, porque essa tem que encostar nos modelos de gesso, no articulador. Guilherme, vocês vão ver, mas e se você preparou? Tem que ser, você vai tirar a moldagem com o dente preparado, porque você tem que ter a referência do modelo, tem que estar na moldeira, porque é ela que vai fazer você justapor e posicionar o lábio espacialmente na posição certa. Então o que eu fiz aqui? Eu levei o perímetro todo da moldagem, adaptei bem, antes de tomar presa a silicona, eu levei no modelo no articulador, e talvez essa seja a parte da técnica que vai precisar ser mexida mais, e como que você vai prender esse modelo? Eu já aproveito, faço um pouco mais de material de Zeta Labor, de silicona, e eu abraço um pouco o articulador, qualquer articulador. Eu já fiz uns grampos para travar na base do articulador para ver se dava certo, nada ainda deu certo. Provavelmente tem que falar com os fabricantes dos articuladores para eles fazerem um garfinho, alguma coisa que fique ali criando retenção para a gente travar esse lábio. Mas isso ainda está em desenvolvimento, mas travando, ele dá uma abotoada na base superior aí da haste do articulador e resolve bem. Vocês vão ver todos os casos desses últimos 10 anos, a gente faz travando ele desse jeito, mas por enquanto esse é o limite da técnica. Mas você trava lá no articulador, espera tomar presa, segura um pouco. Para remover a moldagem, muitas das vezes você tem que abrir o articulador e tirar todo mundo, porque a moldagem, às vezes você só consegue retirar ela por dentro da boca, você não consegue tirar a moldagem por fora, você tem que tirar o garfo e tem que desmontar tudo, então você só tem uma chance de moldar direito, porque você só vaza uma vez que vazou, que você fez a modelagem do lábio, tomou presa, você vai ter que desmontar tudo para sair o lábio na tua mão. Então você desmontou tudo, o garfo e tudo, você tirou já ele da haste, aí você tem um primeiro estágio da moldagem. E quase sempre ela vem desse jeito que vocês estão vendo aqui, não é 100%. Você tem que refinar. Aí você precisa, tem casos dependendo da flacidez da musculatura, né? Ou dependendo do quão rígido estava o material na hora que você estava levando em posição, ele distende a musculatura muito mais ou muito menos. Então você tem que, depois que você moldou e vazou, você apara primeiro na periferia o excesso. Você pode aparar com bisturi, você pode aparar com brocas, né? Refinar um pouquinho e dar um acabamento com broca. Então vocês veem lá em cima, na hora que está o modelo ali, eu tirei do modelo como é que ficou, e agora a gente fazendo os acabamentos com estilete, com broca. Em algumas áreas, aqui especificamente, a gente fez só nesses dois ângulos da boca, tanto aqui quanto aqui, um pouquinho mais de Zeta Labor. Vocês conseguem ver melhor, ó, nessa primeira figura da esquerda lá em cima, e essa é um ângulo da boca que costuma cair mesmo, que é o ângulo mais flácido que tem, então ele cai, então às vezes você tem que acrescentar um pouco para dar esse perfil antero-posterior que sobe aqui assim, ó. Isso não é raro que isso aconteça. E para mim talvez seja a principal parte da técnica, se você quer levar isso a sério e usar como informação de qualidade para o laboratório e fazer com que o laboratório use isso a favor dele e do paciente, para ele tomar as decisões e refinar os acabamentos das peças, seja PT, uma prótese total, né, seja uma bimaxilar, seja facetas laminadas ou seja um unitário, que é você tirar as medidas, e aí você pode tirar as medidas do modelo, não precisa tirar do paciente como eu estou mostrando nas fotos, né? Você pode ir no modelo, ou o próprio laboratório vai tirando as medidas ali no modelo e pega uma foto e tem que transferir essa medida nas fotos. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou calibrando primeiro a minha medida e depois eu estou tirando as medidas do lábio até o zênite, ou até o posicionamento de dente, ou até a borda incisal, se você não consegue ver dente. Você tem que criar uma referência intraoral
e uma referência labial e você tira. Aqui, depois que eu tirei essas medidas todas, eu transferi essas medidas, ó, você transfere elas pro modelo. Então aqui o lábio está tocando no zênite, aqui está meio milímetro, 3 milímetros, 2 milímetros, eu vou transferindo tudo para o modelo. Depois que eu transferir para o modelo, agora eu vou calibrar, porque muitas vezes é isso que acontece, a moldagem ficou boa, mas não ficou 100% do ponto de vista de acuidade. Então você vai lá, o que eu fiz? Eu vou vendo aonde que ele está cobrindo aquele meu pontinho e vou passando ou a broca ou o bisturi, até que eu tenho toda a borda exatamente com a mesma informação que eu tenho na foto. Vamos voltar aqui, ó. Então até que eu tenho a exposição ou alinhamento do meu lábio com esses pontos prévios que eu marquei, ó. Então é aqui que passa o lábio, olhando ali para a foto em cima. Então você faz com que, olha lá, você faz com que o seu lábio artificial também faça esse mesmo contorno. E depois, se você quiser aumentar o contraste, principalmente no laboratório, eu passo um... Tem gente que gosta de passar batom, que eu já vi na literatura, mas principalmente eu passo o carbono oclusal. Passo o vermelho só para criar um contraste. E pronto, aí eu checo com as minhas fotos. Eu vou lá na foto do paciente naquele sorriso, eu olho pro articulador. Essa calibragem para mim é fundamental para qualquer resultado que você queira. Olho uma foto de perfil, vou para o articulador, porque não importa, cada articulador tem um jeito, tem uma haste. Eu sinto que às vezes é difícil travar no articulador, às vezes o lábio está um pouquinho torto, deformou um pouco uma ponta, não tem problema. Você dá um retoque, mas o mais importante é aquele frame, né, aquela moldura, depois que você calibrou e ajustou com as brocas, ela fique o mais perto do natural com as fotografias que você tirou. E aí, está pronto para entregar para o laboratório. Aqui o aspecto no modelo e o aspecto clínico que o modelo está representando. Agora, imagina se esse caso é um caso de faceta, é um caso de um unitário, é um caso de PPR, é um caso de prótese total. Então vamos lá, falando em casos, vamos para os casos para a gente ver onde que tudo isso pode auxiliar no processo. Então, por exemplo, você pega esses casos clássicos, imagina um protocolo superior e inferior, que você está colocando todas as estruturas devolvendo para o paciente. Está devolvendo dente, está devolvendo alvéolo, está devolvendo pico de papila. Imagina posicionar espacialmente tudo isso aleatoriamente. Ah, faz uma montagem e resolve. Tá bom, mas faz uma montagem já com o lábio moldado e deixa acertar um pouquinho. Em vez da gente trabalhar com tentativa e erro, e errar, e aí a gente vai errando menos, até acertar, tenta acertar primeiro e depois só refinar os contornos. Então olha esse caso, que é uma bimaxilar, está aqui fazendo as estruturas metálicas, pode ir para a boca checar se precisar, volta fazendo os casquetes, opacificando, né? E isso para mim é o clássico, é aquilo que acontece na bancada do laboratório e reflete isso no consultório com muita frequência. Por isso eu acho que é válido esse esforço para fazer com que essa técnica pegue tanto para os clínicos quanto para os laboratórios. Quantas vezes a gente vê um modelo assim lindo e maravilhoso, os dentes estão parecendo que está tudo no lugar certo, tudo bem alinhadinho, falou, beleza, esse caso aqui parece que vai ficar bonito. Ele não está terminado. Eu estava aqui só botando o volume dos dentes e alinhando ele nas estruturas que a gente tinha no modelo. Terminei, achei que é mais ou menos assim que o longo eixo dos dentes vão ficar. Olha a hora que eu levo para o articulador com o lábio. Quantas vezes isso não acontece com a gente em reabilitação oral, em protocolo, em prótese total, em rolete de cera, em prótese parcial removível, em facetas anteriores? Quantas vezes que isso não acontece? Tá lindo no modelo, vai para a boca, você fala, meu Deus, parece que não foi feito para essa face. É para isso, talvez esse seja o maior de todos os benefícios que todo mundo vai ter.
é a gente, sem perder esse tempo, porque muitas das vezes a gente só descobre isso quando as peças já estão prontas, e aí talvez tenha que fazer tudo de novo, a gente já consegue ir refinando esses alinhamentos. Você vai refinando o olhar tridimensional para as estruturas labiais, que depois vão se conectar à face, faz tudo o que tem que fazer, as suas reduções, estratificação, faz tudo colocando já alinhado com a face antes de ver o paciente. Você já faz isso no metal, você já faz isso no enceramento, você, à medida em que você vai confirmando tudo isso, você vai confiando cada vez mais naquela referência labial que você tem no articulador. Depois de provar provavelmente a estrutura metálica e ver que está bem parecido, pronto. Você pode até ir para os definitivos, que errar de posicionamento espacial desses elementos a gente dificilmente vai errar. Até que a gente chega, olha aqui no modelo, com o lábio artificial, o refinamento do olhar que a gente pode ter, tanto técnico quanto clínico. Aqui a gente já decidiu fazer o enceramento das estruturas gengivais para já provar em boca. Aqui como que está na prova em boca e como que a gente via no articulador. Essa foi uma das primeiras moldagens que a gente fez. Então você pode ver que a gente foi refinando um pouco, o quanto que a gente pedia para o paciente sorrir, como que a gente tirava. Esse é um caso que a gente moldou com o paciente sentado, então cai o ângulo da boca aqui do paciente. Na própria moldagem o lábio cai, a gente viu que deitado ele mantém esse sorriso anteroposterior, né, que eleva o ângulo, o risório aqui eleva todo o ângulo para cima, o elevador do lábio, do ângulo labial. E aqui a prova no rosto da paciente, que mostra que a gente está no caminho certo, lembra, de uma bimaxilar superior e inferior, onde tudo foi devolvido para o paciente. Aqui ela prova em cera, ajustamos algumas guias, vamos acrilizar. Esse caso foi acrilizado pelo Daniel. Um ótimo trabalho. E daqui instalando em boca. Aqui como que a gente estava no modelo e como que a gente viu na boca esse mesmo caso. Aqui numa outra tomada, uma de perfil do paciente e aqui uma de perfil no modelo. Então, você poder ter esse privilégio de ter um pouco mais de referências para posicionar as suas estruturas protéticas, tanto o laboratório quanto o clínico, é impagável para casos onde a informação é importante. E aonde tudo é coroado sempre, que é no rosto do paciente. É no rosto do paciente que você vê se você fez a lição de casa ou não, e aqui um sorriso nos vários planos, devolvendo todas as estruturas anatômicas, porque a gente teve essa referência no laboratório, com o lábio artificial. Aqui um outro caso para ver que não é só uma questão de protocolo. Aqui um outro caso que são duas coroas anteriores aí, a hora que você vai ver a análise da face do paciente, tem esse desvio grande de linha média, que não deu para arrumar, a não ser fazendo uma ortodontia, né, porque era uma discrepância grande, mesmo sendo coroas. Aqui é a linha facial em relação à linha intraoral, e aí foi o planejamento que a gente resolveu executar. Dar um pouquinho de dominância dos dentes anteriores, redesenhar as guias caninas para absorver esse trespasse, né, nas desoclusões. E aqui é o benefício clássico que acontece. Quantas vezes a gente vai fazer, o laboratório faz, está tudo certinho, vai para a boca, está tudo torto. Aí você vai ver, os preparos estão ligeiramente com alteração de longo eixo em relação aos outros preparos e a face do paciente. Quantas vezes os preparos é que guiam o laboratório na confecção das coroas. E aí a hora que chega na boca está tudo torto, como deveria estar mesmo, porque a gente não teve nenhuma referência facial para tomar as decisões como técnico. Então a hora que você traz essas referências da face através da moldagem de lábio para dentro do laboratório, ele consegue tomar as decisões, já olhando ele já vê a discrepância, o longo eixo que está distorcido e acerta todo esse longo eixo, faz todas as prensagens, as estratificações,
para já deixar alinhado em relação à sua referência facial, que no caso é o lábio. Aqui, como é que a gente estava no modelo, aqui como se fosse uma vista intraoral nos modelos, e aqui já intraoral, né, na boca, e aqui o sorriso do paciente. E aqui o que a gente tinha como referência quando estava ainda estratificando. Ó, falta a última estratificação dos dois centrais, e a gente já tinha esse desenho verticalizado aqui, mesmo que aqueles preparos ligeiramente inclinados, porque a gente tinha essa referência no modelo. E aqui é onde é coroado o antes e depois, né, num paciente que sorri, a zona estética dele toda ia ser mostrada, ou seja, mesmo que tenha aquele discrepante de desvio de linha média, os dentes estão verticalizados em relação à face do paciente, o que é mais importante. Então, olha o benefício. E aqui outro clássico de uma prótese total. Eu gosto muito e falo nas aulas de protocolo, de prótese total, para a gente fazer plano de orientação branco, porque é o que o cérebro está acostumado a ver. E isso é o que acontece bastante nos planos de orientação, porque o técnico também faz baseado em nada, baseado no rebordo. Né? E muitas das vezes o rebordo está reabsorvido diferentemente, conforme a perda progressiva dos dentes do paciente, você vai tendo alterações de reabsorção em relação à face. Então a gente vê aqueles planos de orientação lindos e maravilhosos no modelo, vai para a boca, tá assim, tá tudo torto. Aqui era um paciente de curso, eu peguei do jeito que estava o plano de orientação, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou moldar na fase de prova de plano de orientação e a gente vai fazer a montagem baseado não no plano de orientação, baseado no lábio do paciente e vamos ver o que vai dar. E aí a gente, nessa fase, moldei o lábio com esse rolete de cera e aí fiz no modelo a montagem desse caso, lembrando que o limite nosso aqui é o antagonista, que eram dentes naturais, aqui já era uma prótese total, eu só refiz a montagem porque depois ia virar um protocolo superior. Mas aí o que a gente conseguiu no modelo, com o lábio do paciente em posição, mesmo com aquela referência do plano de orientação inadequada, e aqui o posicionamento em boca em relação à face do paciente. Né? Aqui vamos dar um zoom mais perto para a gente ver os detalhes. Né? Seja a posição de repouso. Lembra que o lábio artificial a gente pega sempre no sorriso máximo. Né? Então, a máxima distensão no sorriso, mas olha os detalhes, como eles vão caindo já na posição mais adequada, facial do paciente, porque a gente levou em consideração o plano de orientação e o posicionamento do dente tridimensional, não só olhando de frente ou um plano de orientação, mas a estrutura de moldura que aquele sorriso ia sofrer, que é o lábio do paciente, em relação à face dele. Então, eu espero que isso tenha ajudado para a gente ter isso como referência e como recurso para usar nos pacientes e facilitar a comunicação com o laboratório e, inclusive, para os clínicos, facilitar as tomadas de decisões clínicas quando vai fazer preparo, como, com que extensão, e fazer um diálogo mais claro e simples com o laboratório nas tomadas de decisão e na execução dos casos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos links abaixo, deixa um recado e a gente se fala. Um abraço, espero ter ajudado vocês com uma nova maneira de enxergar.